Olá, queridos. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Passando para a gente discutir, ou nós discutimos um pouco sobre um tema que tem sido desenrolado e desenvolvido milhares de anos e décadas, que é a questão: a mulher pode exercer o ministério de pastorado? Ela pode exercer o ministério de ser pastora? Bem, a primeiro ponto eu quero aqui focar que eu sou a favor do ministério feminino. Preste atenção no que eu disse. Eu sou a favor do ministério feminino, mas não do ministério pastorado feminino, ou seja, mulher ordenada ou ordenado a ser pastora. Por quê? Porque não existe base bíblica que possa comprovar mulher na Bíblia sendo pastora. Claro que eu não posso esquecer da importância das mulheres, tanto no Antigo Testamento, como, por exemplo, o que podemos falar de tantas elas como Hulda, como Débora, que foi profetisa e juíza. Mas é importante esclarecer para você que Débora, como juíza e profetisa, não é ministério. Era uma ação civil que Deus trouxe para aquela época, devido os inimigos estarem entrando e dominando a nação de Israel. Então Débora e Hulda vieram ali naquele momento para exercer uma função civil e fizeram isso de forma esplêndida e grandiosa. Número 2 que eu quero tratar com você aqui. Nós vemos também no Novo Testamento a questão de quando Jesus ressuscitou. Jesus, a primeira pessoa que ele apareceu foi a mulher, a Maria Madalena. Jesus tinha um ministério recheado por mulheres, mulheres que cuidavam do ministério de Jesus, mulheres que abriam mão de finanças para sustentar o ministério de Jesus. Só que, quando você abre a sua Bíblia, no livro de Romanos, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, no último capítulo de número 16, você verá pelo menos Paulo falando ali de 8 mulheres. E uma das mulheres que me chama a atenção é a irmã Febe, chamada também de diaconisa, onde Paulo diz que ela é protetora de Paulo. Paulo faz cartas para ela ir para viagens missionárias, onde Paulo vai tratar muito bem esta mulher. Você vê também Priscila e Áquila. Por que a Bíblia não apresenta primeiro Áquila, que é o homem, depois Priscila? A Bíblia sempre vai dizer Priscila e Áquila. É Paulo dizendo assim: o ministério de Priscila ele é muito importante e ele aparece mais do que o próprio ministério do próprio homem Áquila. Agora veja o que me chama a atenção. Jesus ele escolheu 12 apóstolos. A Bíblia diz que depois que Jesus escolheu 12 apóstolos, um deles vai trair Jesus. Você sabe, Judas ele vai sair e vai lançar 2 homens. E no lugar de Judas fica Matias. Mas a pergunta que não quer calar é: não poderia Jesus escolher uma apóstola? Não poderia Jesus escolher uma bispa, uma mulher, e nomeá-la no lugar de Judas como apóstola, ficando assim 11 apóstolos e uma apóstola? Mas Jesus escolheu ali, os discípulos escolheram ali outro homem. Outra coisa interessante, Atos capítulo 6 vai dizer que existia um problema ali entre as viúvas da distribuição. Não poderiam os apóstolos, queridos, escolher sete mulheres? Porque se tem alguém que conhece do problema das viúvas, de mulher, é a própria mulher. A lógica é essa. Mas a Bíblia vai dizer que os apóstolos escolheram 7 diáconos, 7 homens, para tomar a ação na distribuição entre as viúvas. Então fica claro aqui que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, no Antigo Testamento o próprio Deus deu a liderança à questão de reger ao homem. Tanto no Novo Testamento, Jesus escolheu o homem para estar na liderança da igreja. Não esquecendo que a mulher ela é primordial na vida do homem, ela é primordial na casa, ela é primordial também dentro da igreja. Sem as mulheres, nós não conseguiríamos desempenhar papéis tão grandes como elas desempenham. A mulher tem crescido muito, tanto na área intelectual, como na área profissional, como na área da igreja. Não esqueça que a mulher tem o seu valor
e merece o seu respeito, mas o cargo de pastor foi dado para o homem. Deus te abençoe, um forte abraço.